Pai, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de celebrar e louvar o Teu nome. Obrigado, Jesus, porque isso só é possível por causa do Senhor e da Tua obra. Espírito Santo, por gentileza, fique muito à vontade no nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade para agir, para manifestar os dons, para abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender também as Sagradas Escrituras. Nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Só gostaria de reforçar, né? É o reforço do aniversário da igreja, no próximo final de semana. Então, sábado de noite, domingo de manhã, domingo à noite, venha você, traga a sua família, convide alguém. Pastor Pio é uma bênção. Todo mundo conhece o Pastor Pio aqui? Todo mundo conhece o Pastor Pio? É uma bênção, Pastor Pio é uma bênção. Então, vai ser um tempo bem gostoso de celebração, de edificação. Amém? Aleluia. Eu quero hoje, com a graça de Deus, falar com vocês sobre um assunto que, para mim, ele é muito importante, assim, ele é vital, ele é central na vida cristã. E o nome desse assunto é justiça. Amém? Justiça. Há pelo menos dois tipos de justiça na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de justiça é a justiça humana. E o segundo tipo de justiça é a justiça divina. A Bíblia trata dessas duas justiças. O nosso objetivo hoje é falar sobre a justiça divina, do ponto de vista de Deus. Porque sobre a justiça humana, nós temos uma opinião já muito bem formada a respeito dela na Bíblia Sagrada. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Todos nós somos como o imundo, não mais porque Jesus já morreu. E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. É forte, mas é dessa forma que a Bíblia nos instrui a respeito da justiça humana, da justiça do homem. É como o trapo da imundícia. O que é o trapo da imundícia na Bíblia? Existiam pelo menos dois tipos de trapo. O primeiro deles era o pano de menstruação da mulher. Esse era o primeiro tipo de trapo da imundícia. E o segundo trapo era uma faixa que eles enrolavam os cadáveres, os mortos. Então, para Deus, a justiça humana, ela é como esse trapo de imundícia. Ela não serve para absolutamente nada. É por isso que nós não vamos falar da justiça humana, nós vamos falar somente da justiça divina. Mas para falar desse assunto, antes, né, de nós entrarmos de fato no assunto, eu quero deixar bem claro para os irmãos, para as irmãs, para os queridos que estão nos assistindo, esse assunto ele não é um assunto introdutório. Nós não vamos falar hoje de princípios elementares da vida cristã. Quem está fazendo FATEM está habituado com essa expressão, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aliás, se você não está fazendo FATEM ainda, por gentileza, faça FATEM. Então, esse assunto ele não é um assunto introdutório, ele não é um assunto para criança, ele não é um assunto para gente imatura. A intenção da gente falar desse assunto é para trazer, com a graça de Deus, maturidade para a igreja. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Isto. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, para o que é completo, não lançando de novo o quê? A base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2, por gentileza. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O escritor aos Hebreus, ele trata esses assuntos que nós acabamos de ler como assuntos elementares, assuntos que fazem parte de uma base. Perceba que o assunto justiça, ele não está nessa lista. Por isso que ele é um assunto para gente madura. Agora abra sua Bíblia lá, por gentileza, em Hebreus, capítulo 5, versos de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar,
porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aqui ele está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele, preste muita atenção no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o escritor aos Hebreus faz aqui é como se ele traçasse uma linha, e essa linha se chama justiça. E tem quem está do lado esquerdo dessa linha, e tem quem está do lado direito dessa linha. O do lado esquerdo dessa linha não sabe o que é justiça. Está ali ainda participando dos princípios elementares, aprendendo os princípios elementares de Cristo. E existem aqueles que estão do lado direito dessa linha. Esses sabem o que é justiça. Esses não carecem mais de leite, mas sim de alimento sólido, de coisas que são para adultos. Amém? O escritor aos Hebreus, nesse texto, fala que devido ao tempo decorrido, eles já deveriam ser mestres, deveriam ser professores, ensinar sobre essas coisas elementares, mas o tempo passou e eles ainda não estavam aptos para isso. Aquele que não é experiente na palavra da justiça, ainda precisa de leite, ou seja, é criança. O que é a palavra da justiça? A palavra nesse texto, no original é logos. É a mesma palavra que está lá em João capítulo 1, quando João escreve a respeito de Jesus Cristo. No princípio era o verbo, era o logos de Deus. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando é que alguns de nós, por não serem experimentados em Jesus Cristo, que é a justiça, eles ainda são como criança. Veja que o escritor ele não está dizendo que eles não estão salvos, que eles não são participantes das coisas de Deus, ou que eles não são filhos de Deus. Ele diz que eles são crianças. Nós não estamos falando, não vamos tratar hoje de salvação, porque para mim, pelo menos no texto, está bem claro. Ele não está fazendo uma diferença, ele não está fazendo uma distinção entre quem é salvo e quem não é. Ele está falando que existem filhos de Deus, que são crianças, e outros que são maduros. Nós podemos ter 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã. Se nós não somos experientes na palavra da justiça, nós ainda somos crianças. Perceba que o entendimento do assunto justiça é uma espécie de linha que difere maduros de imaturos. Muitos cristãos pensam que pelo tempo de vida, isso é, de certa forma, um sinônimo de maturidade. Ah, faz 20 anos, faz 30 anos, meu tataravô era cristão, meu avô é cristão, meu pai é cristão, e eu sou cristão também. Glória a Deus, bênção, se você veio de uma família assim. Mas isso não significa que você é maduro, isso não significa que eu sou maduro. Ah, mas eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu nasci no hospital, mas tem os irmãos que nasceram dentro da igreja. Esses que nasceram dentro da igreja, que faz 20, 30, 40, 50 anos que estão lá, se eles não são experimentados na palavra da justiça, eles são como criança. Perceba que a régua espiritual, ela é diferente da régua carnal, ela é diferente da régua intelectual. Não é somente o tempo que te dá autoridade para falar de um determinado assunto, mas é se você conhece aquele tema, se você é experimentado naquele tema, ou seja, você tem vivência, você tem experiência naquilo. Mas então o que é a justiça? Justiça no grego, a palavra é dikaiosune, que é o estado daquele que é como deve ser. É o estado perfeito, é uma condição aceitável perante Deus. Então, a justiça, quando nós estamos falando de justiça divina, isso não tem nada a ver
com você estar diante de um tribunal, receber uma sentença, seja ela positiva, seja ela negativa, do ponto de vista divino. Justiça do ponto de vista divino é um estado, é uma posição. Guarde bem isso. É o estado daquele que é como deve ser. Então, se você não é como deve ser, se eu não sou como deve ser, nós não estamos nesse estado, nessa posição chamada justiça. Por gentileza, abra lá em Romanos 10, nós vamos ler dos versos 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Paulo aqui está falando dos israelitas, dos seus compatriotas. Verso 2, por gentileza. Porque dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo, ele era judeu, israelita, e ele conhecia muito bem o povo judeu, o povo de Israel. E o que ele está fazendo ali é algo muito bonito, muito lindo. Ele dá um testemunho a favor deles. Olha, eu sou desse meio, eu cresci nesse meio, e eu dou testemunho de que neles existe uma intenção, existe um zelo para com as coisas de Deus. Eles se preocupam com as coisas de Deus. Mas ele continua o pensamento, ele diz, olha, mas eles fazem isso sem entendimento. A palavra entendimento ali, no original, é epignosis. E epignosis não é qualquer entendimento, não é qualquer conhecimento. Epignosis é o entendimento correto, o entendimento preciso. Ou seja, existem dois tipos de entendimento. Existe um entendimento que não é correto, que não é preciso, e existe um entendimento correto e um entendimento preciso. O que Paulo está ensinando é que o judeu, o israelita, ele tem zelo por Deus, há uma intenção boa no coração dele para com Deus, mas eles não fazem isso com o entendimento correto. Se nós trouxermos para a nossa conversa tem como eu passar 30, 40, 50 anos dentro da igreja, tendo zelo por Deus, sem o entendimento correto? Sim. É possível. Vamos continuar o texto, por gentileza, no verso 3 e o 4. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Por que então eles fazem ou faziam isso sem entendimento? Porque eles estavam ignorando a justiça de Deus e buscando a sua própria justiça. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra sujeitar ali é upatasso, ou seja, é obedecer, é se sujeitar ao controle de alguém. O que Paulo explica é que eles faziam isso sem entendimento, porque eles buscavam a sua própria justiça e negavam a justiça que veio de Deus. Paulo inicia o capítulo 10 de Romanos dizendo que o desejo do seu coração e a sua súplica a favor dos israelitas era para que eles fossem salvos. Ele, como judeu, conhecia muito bem o zelo que existia deles para com Deus. Mas nas próprias palavras do apóstolo, eles não faziam isso com entendimento, porque eles desconheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça, sem se sujeitar à justiça que vem de Deus. Vamos ao capítulo 9 de Romanos para entender um pouquinho melhor isso. Romanos 9, 24 a 33. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, ou seja, Paulo está falando de nós. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, aleluia. Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência,
nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Paulo está falando de Jesus. Olhando para esse texto, podemos dizer que há duas formas de buscar a justiça divina. Uma é através da lei, é através do serviço, e a outra é através da fé. Perceba o que Paulo está dizendo ali, defendendo em Romanos capítulo 9, final do capítulo. Ele está dizendo que o israelita, o judeu, ele buscava a justiça, mas por meio da lei. E o que a lei pede? Obra. Você precisa fazer. Mas ele fala que nós, gentios, nós alcançamos a justiça divina por causa da fé. Amém? Aleluia. Mas fé no quê? Fé no quê? Fé na fé? Fé na obra maravilhosa de Cristo Jesus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa fé deve ter como alvo Jesus e a sua obra consumada. Quando buscamos a justiça através da lei, nós temos que fazer, para depois sermos considerados justos, justificados. Ou seja, eu pratico, eu faço, para depois eu ser. Aqui procede da fé, que crê que Deus, em Jesus, já fez tudo, ou seja, somos justos em Jesus, somos justificados nele. Por isso, nós fazemos. Conseguem perceber a diferença? O judeu, ele seguia a lei, ele procurava agir segundo a lei, para daí então, se ele cumprisse toda a lei, ele ser considerado santo, ele ser considerado justo. Para nós, os gentios, a ideia ou o propósito é que nós sejamos justificados pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, que já nos justificou, que já nos santificou. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versos de 1 a 10. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele vai ter do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircuncidado, o incircunciso. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Verso 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem.
embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse também atribuída a eles. Ele é também o pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também dos que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Resumindo aqui o pensamento de Paulo, Abraão, ele é pai tanto nosso, porque ele é pai de todos aqueles que creem, porque quando ele creu em Deus, ele não havia sido circuncidado ainda. Então, se ele creu antes de ser circuncidado, isso lhe foi atribuído como justiça, ele creu antes de fazer alguma coisa. Por isso que nós somos filhos de Abraão, segundo a fé, segundo a promessa. Só que ele também é pai daqueles que são circuncidados. Ele também é pai do judeu, do israelita. Ou seja, antes de Abraão circuncidar ou de praticar qualquer ato, ele creu em Deus. Ele simplesmente acreditou, creu, confiou que Deus faria o que ele havia dito que faria. Nós hoje cremos, acreditamos, confiamos que Deus fez o que ele disse que faria. Abraão, no que diz respeito à fé, olhou para frente. Nós, no que diz respeito à fé, olhamos para trás. Abraão cria que Deus lhe suscitaria um descendente. Quem era esse descendente? Jesus, não Isaac, Jesus. Nós cremos que Jesus já veio. Se nós cremos que Jesus já veio, isso nos foi imputado por justiça. Aleluia. Ok, então entendemos que existem duas formas de buscarmos a justiça. A primeira delas é a justiça baseada na lei, a justiça baseada nas obras. A segunda delas é uma justiça que procede da fé em Cristo Jesus. Tudo bem, mas o que então eu faço com isso? Sou santo, sou salvo, fui lavado, remido no sangue de Jesus, sou considerado justo, sou considerado justificado. Mas como então continuar caminhando? Olha lá o que diz Romanos capítulo 5, verso 17, por gentileza, Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, aqui falando de Adão, na verdade está falando de Eva, mas é de Adão. E por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o quê? Aqueles que recebem. Aqueles que recebem. A palavra recebem aqui é lambano. Lambano o que é? Agarrar, pegar. Só que é muito mais do que agarrar, porque você pode agarrar algo e soltar aquilo. Lambano é você agarrar como quem vai carregar. Um outro significado de lambano é agarrar e tomar sobre si. Você precisa receber a justiça. Justiça não é conquistada. Justiça, ela não é praticada. Justiça é recebida. É herança. Aleluia. Mas ele continua, ele fala do dom da justiça. Dom é presente. Ou seja, é como se a justiça viesse de carona com Jesus. Você um dia confessa Jesus com a sua boca, crê no seu coração para a justiça, e é como se a justiça, depois disso, ela fosse dada para você. E aí cabe a você, cabe a mim, lambano, agarrar essa justiça, receber essa justiça, tomar sobre si essa justiça e caminhar dentro dessa justiça. Amém? Então não basta só entender sobre justiça, é preciso receber. Vamos sintetizar aqui um pouquinho. Primeiro, você conhece o assunto justiça. Você ouve falar de justiça. Depois você entende esse assunto. Epignosis, você entende corretamente o que é o assunto justiça. Depois você recebe
você agarra a justiça que procede da fé em Cristo Jesus. Você a leva sobre si. E aí então depois, o que diz o final do versículo 17 de Romanos? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você só consegue reinar em vida. Eu e você só conseguimos reinar em vida se nós recebermos a justiça que provém da fé em Cristo Jesus. De novo, nós não estamos falando de salvação. Você é salvo, eu sou salvo, está tudo certo. Só que você só reina em vida se você entendeu o que é justiça, se você recebeu o que é justiça, se você se apropriar da justiça, para você conseguir reinar em vida. Sem isso, nós não conseguimos reinar em vida. Mas nós vimos que justiça, ele é um estado, ele é um lugar, ele é uma posição. Lembram da parábola do filho pródigo? Eu quero dar foco aqui no filho mais velho. Vocês conhecem muito bem, né? A parábola do filho pródigo. Um dos filhos pede a herança, vai embora, depois volta, o pai o recebe, o filho mais velho fica dentro de casa, e em um determinado momento o pai faz uma festa, e o filho mais velho tem um diálogo ali com o pai. E ele reclama com o pai e fala: olha, eu te servi há tanto tempo, eu fiz tantas coisas por você, eu estou aqui, você sequer me deu um cabrito, me deu um bezerro, para comemorar com os meus amigos, para eu celebrar com os meus amigos. E esse aí, né, esse que voltou, não chama nem de irmão mais, né? Esse aí, então você, depois de tudo que ele fez, você ainda, né, o honra, você ainda o acolhe novamente. E o pai dá uma resposta ao filho, ele fala: olha, tudo aquilo que eu tenho é teu. O filho mais velho olha: filho, sim ou não? Ele estava dentro da casa do pai? Ele tinha acesso ao pai? Ele estava impedido de conversar com o pai? Por que ele não desfrutava? Porque não sabia o que era justiça. Olha o diálogo dele com o pai. Eu estou há tanto tempo te servindo. Nós acabamos de ver que a gente recebe a justiça. Não é por esforço. Você pode morrer de trabalhar, meu irmão, com todo respeito. Se fosse possível alguém alcançar a justiça baseada na lei, Jesus Cristo não precisava ter vindo. É o que o apóstolo Paulo defende. A justiça, ela procede da fé em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo obedeceu para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Jesus Cristo, ele passou tudo aquilo que ele passou para que eu e você pudéssemos simplesmente receber a justiça. Não, pastor, é muito fácil. Não é fácil, não. É muito fácil. Deixa eu deixar claro para vocês. Do ponto de vista humano, é muito fácil, porque nós não fazemos nada. Ele fez tudo. O nosso papel é honrar a obra de Jesus Cristo. Como? Recebendo essa obra. Ah, mas então daí eu vou viver a vida? Não. Se você entende o que é a obra de Cristo Jesus, se você entende o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, se você entende o que é esse lugar, essa posição chamada justiça, não tem como, meu irmão, você viver uma vida absoluta. Não tem como você continuar no pecado. Porque você vai entender quem você é em Cristo Jesus, e você vai passar a praticar aquilo que deve ser praticado baseado em quem você é, nessa posição, nesse lugar que você está. Você vai fazer as coisas sem esforço, porque você faz baseado em quem você é. Você não faz para ser. Então não tem como. Você viveu uma vida desgraçada de qualquer jeito, conhecendo Jesus, recebendo a justiça, estando nesse lugar chamado justiça, nessa posição chamada justiça. Grupo de louvor, fique bem à vontade para subir. O que é reinar em vida? O que é estar nessa posição chamada justiça?
é, ao invés de esperar as coisas que Jesus Cristo já prometeu na glória, e achar que nesse mundo é sofrimento, é desgraça, é assim mesmo, é se conformar com tudo aquilo de ruim, muitas vezes, que acontece na vida, é entender que vida abundante é agora. Orar nessa posição chamada justiça, é orar sabendo que você está falando com o seu Pai, e não com alguém que quer te punir. Orar nessa posição chamada justiça, não é ficar mendigando as coisas diante de Deus, é conversar com Deus, sabendo que Ele conhece todas as nossas necessidades. Não é pedir para que Ele, ficar suplicando, implorando para que Ele dê saúde, porque Ele já deu saúde em Cristo Jesus. Não é se contentar, às vezes, com pouco, é saber que Ele deu vida e vida em abundância, é o texto que a pastora Andréia leu hoje. Não é se contentar com a escassez, é sim desfrutar de prosperidade, de abundância em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Pense numa área da sua vida. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Você tem que ser abundante nessa área. No seu casamento, Jesus deu vida abundante para você lá. Com os seus filhos, Jesus deu vida abundante para você. No seu trabalho, Jesus deu vida abundante. Na sua vida espiritual, Jesus deu vida abundante. Lá na sua faculdade, na sua vida intelectual, Jesus deu vida abundante. Em todas as áreas da sua vida, Jesus já nos colocou nesse local, nessa posição chamada justiça. Aleluia. Por gentileza, se coloque em pé. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se você ainda não está nesse lugar chamado justiça, por quê? Porque você ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, e ainda não recebeu a dádiva, esse presente chamado justiça. Eu quero dar essa oportunidade para você, que com um gesto, que você levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que você é livre para fazer isso. Nenhuma força das trevas, nenhum espírito opressor pode te impedir de fazer isso. Você é livre para fazer isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Agradecido a Ele por essa dádiva chamada justiça. E assim que o louvor terminar, nós vamos orar, encerrando esse culto. Amém. E Pai, também agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela saúde divina. Obrigado pela abundância, Senhor, de riquezas materiais. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra que veio por intermédio do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por cada dom, por cada aspecto do fruto que o Senhor já nos deu. Nós recebemos tudo isso, sabendo que é um presente, uma dádiva do Senhor. Pai, muito obrigado por essa celebração, por tudo aquilo que iremos viver essa semana, sabendo que somos filhos amados do Senhor, e o Senhor tem o melhor preparado para nós. Muito obrigado, em o nome de Cristo Jesus, permaneçam abençoados. Amém. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.